Bom, pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo sobre o Combo Toolbox, vamos para a parte 2 aqui. Clicando em novo projeto, novo formulário, a gente inicia a criação de um novo formulário, tá? Então o nome do projeto aqui eu vou colocar teste gravação, que você pode fazer uma descrição ou não, é facultativo do que se trata o projeto. Aqui setor está ligado, aqui tem algumas opções, vamos colocar Serviço Público de Saúde, país Brasil, e aqui tem a opção de você permitir que eles visualizem que país está utilizando a ferramenta. Não vejo nenhum problema, eu deixo ativado. Então clicou aqui, deixa eu desabilitar aqui. Então essa é a cara inicial quando você vai iniciar um novo projeto. Então aqui em cima é para você visualizar o formulário. Aqui o layout das perguntas, né? Você visualizar aqui a melhor forma possível. E aqui mais embaixo a gente tem essa engrenagemzinha aqui de configuração que mostra 8 opções que você pode marcar ou não. Marcando cada uma dessas opções, vai criar uma coluna lá no banco de dados quando for ser exportado e vai levar essa informação nessa coluna de cada uma das entrevistas. Então, por exemplo, você quer avaliar do ponto de vista de controle de qualidade e coleta o tempo gasto em cada entrevista. Então, se você marcar essas duas opções aqui, você vai conseguir visualizar o tempo que começou, o tempo que terminou a entrevista. Com isso você chega no tempo gasto em cada entrevista. O dia, o ID, né, a identificação do aparelho que realizou a coleta, o nome do usuário. Então, como você vai compartilhar isso através de tablet ou smartphone, para um usuário, a pessoa tem que ter o usuário dele do Kobo. Então, se você marcar essa opção, vai trazer o usuário dele em uma das colunas, o serial do celular, né, do aparelho celular, o número do telefone. Então, tem várias opções que você pode marcar ou não. Eu vou deixar marcadas essas três para quando a gente for avaliar o banco de dados, a gente poder visualizar essas perguntas. Ok? Essas respostas, perdão. Então, clicando nesse maisinho aqui, a gente vai adicionar a primeira pergunta. Eu vou trabalhando em paralelo com o formulário aqui no Word. Eu até aconselho que antes de que vocês iniciem a realização do banco de dados aqui no Kobo, que vocês tenham ele num formato Word ou Excel, um formato de leitura de texto. Então, A1, tracinho, qual o seu sexo? Clicando em adicionar questão, ele vai demonstrar diversas opções de resposta. Então essa também é uma grande característica desse software, que é justamente diversas possibilidades de resposta, como por exemplo a resposta através de foto, né? Quando você bota essa opção através de foto, quando você vai fazer a resposta, ele já carrega a câmera do celular. Então, você pode tirar uma foto de um documento, se for um trabalho que trabalhe de repente com lesão de pele, uma foto de uma lesão de pele do indivíduo, né? Diversas opções. Áudio, né? Uma pesquisa de qualitativa que vai fazer uma entrevista, alguma coisa assim. Então você pode introduzir o áudio dentro da resposta, vídeo, soma, né? Calculadora aqui, toda a parte de calculadora, tempo, data e tempo, GPS, né? Foi um trabalho que esteja utilizando georreferenciamento, por exemplo, e óbvio celulares e tablets têm a ferramenta de GPS, então aqui pode fazer uma marcação através do GPS. Nota também que é importante, inclusive na hora que você vai fazer a mudança de um modo de pergunta para outro, modo socioeconômico para o modo de qualidade de vida. Você pode usar uma nota para fazer essa transição, então isso é importante. E diversas outras, número, texto. Seleção de única resposta ou de várias respostas, né? No caso de qual é o seu sexo, é a opção de selecionar uma única resposta. Então ele carrega aqui as opções. A gente vem aqui, pode copiar aqui se quiser, ou digitar, tanto faz. Então, colou aqui, sugiro que não deixe esse número aqui. Masculino, feminino. Esse valor aqui é a resposta que vai sair dentro do banco de dados. Então, em cada linha, a resposta, se deixar automático, vai aparecer o nome masculino ou feminino. Então, para quem já tem costume de trabalhar com banco de dados, sabe que não é a melhor opção, é melhor que seja codificado. Então aqui
o código 1 e 2, que já tinha sido pré-estabelecido para masculino e feminino, você vai jogar aqui. Clica 2 vezes em cima de automático, coloca 1, 2. Então, para quem marcar masculino, vai aparecer o número 1. Para quem marcar feminino, vai aparecer o número 2 lá na coluna do banco de dados. Ok? Vamos criar uma nova pergunta. Qual a sua idade? A2, tracinho, qual a sua idade? Resposta. Agora não é mais de marcar, a resposta é uma resposta numérica. Então essa aqui é a opção, tá? Terceira pergunta. Qual sua cor, raça? Clicou no maisinho. A3, tracinho, qual sua cor, raça? E adiciona as respostas: branca, preta, amarela, parda. Uma resposta só. Branca, preta, amarela, parda, indígena. Mais uma vez, trocar aqui a codificação: 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então, criadas essas 3 perguntas, aqui em cima tem essa opção, ó, de você expandir ou recuar as respostas. Então aqui você pode, ó, abrir todas as respostas e recuar todas. Quando você está trabalhando com um banco com muitas questões, isso é bastante útil em alguns momentos. Então, passando o mouse aqui nessas 4 opções aqui do lado direito, a primeira é configurações, a segunda, deletar a questão, a terceira, duplicar a questão, que pode ser muito útil em respostas, em perguntas que são com padrão de resposta parecido. Você pode vir duplicando e mudando só a pergunta, por exemplo, e mudando algumas coisas também que a gente vai ver mais lá na frente. Isso pode ser bastante útil. E a quarta opção, adicionar a biblioteca, tá? A gente vai ver como é que trabalha com a biblioteca depois. Então, clicando aqui em ferramentas, em configurações, abre essa tela aqui. Você expande as alternativas. Então, esse primeiro campo aqui, que é editável, ele puxa automaticamente lá da pergunta. Só que isso aqui é o que vai ser o nome da nossa coluna lá no banco de dados. Então, nomes de coluna muito extensos, quando você vai fazer os cruzamentos no banco de dados, talvez não seja interessante. Então, eu sugiro que vocês tentem sintetizar isso aqui para o código, né? O código não pode mexer, eu acho que é importante a gente visualizar o código. E uma palavra que faça remeter à pergunta, né? Isso pode ser útil se for um banco muito grande, com perguntas muito parecidas. Talvez seja difícil vocês conseguirem sintetizar isso, mas aí vai da situação de cada um. Aqui nessa linha abaixo, a gente adiciona um lembrete, né? Eu vou escrever aqui lembrete de pergunta, para quando a gente publicar lá o projeto, vocês verem onde que isso aqui aparece. Isso pode ser bastante útil também. Por exemplo, caro pesquisador, entregue o cartão de resposta sobre alimentação. Vamos supor que sua pesquisa tem um cartão de resposta. E você bota essa lembrete aqui para na hora que aparecer essa pergunta, o coletador não esquecer de fazer isso. Aqui é o padrão de resposta. No caso de resposta de múltipla escolha, que esse caso não se aplica muito. Se fosse uma resposta numérica, você poderia colocar aqui, ó, 000, por exemplo. A resposta seria um padrão numérico com 3 dígitos de número. Então você poderia ser útil, mas não é o caso aqui. E aqui a forma de apresentar a forma da pergunta aparecer lá. Pode ter várias opções. Aqui cada um vai testando aqui mais atender a sua necessidade, né? Tem ela horizontal, né, que aparece a pergunta e na frente aparecem as respostas. E a normal, que ele aparecer abaixo, você pode deixar aqui sem selecionar nada também, que vai funcionar normalmente. Ainda da opção de configurações, a gente tem a questão de adicionar uma fórmula lógica, né? A gente chama o pulo, né? Se essa pergunta vai aparecer em determinadas situações. Como essa aqui é a primeira, não tem muita lógica a gente apresentar essa opção. Vou mostrar na próxima pergunta. E o critério de validação também, quando se trata de uma resposta de marcar, né, de uma única resposta, o critério de validação também
não me parece muito lógico. A gente vai ver mais na frente o que isso pode ser utilizado. Então você pode fechar aqui, o que a gente modificou já está modificado, tá? Partindo para a segunda pergunta, qual a sua idade? Clicando também em ferramenta, mais uma vez a gente pode sintetizar isso aqui como A2 _ idade. Aqui mais uma vez poderia adicionar um lembrete. Padrão de resposta, aparência já não tem aquelas opções porque o padrão de resposta é diferente, então o sistema já não permite grandes alterações no padrão de resposta, na aparência da pergunta, quer dizer. E clicando em pulo, né, no adicionar um pulo, aqui sim a gente já consegue adicionar uma condição. Toda condição que você vai adicionar, ele vai dar a opção de todas as perguntas acima. No caso, se tivesse um formulário aqui com 100 perguntas, se você tivesse na 100ª, ele ia apresentar aqui em ordem as outras 99 de cima. Você poderia adicionar qualquer pulo aqui. O que isso significa? Vamos supor que qual o seu sexo. Aí, o que ele quer dizer aqui? Ele só vai aparecer essa pergunta da idade se o sexo for igual a masculino. Você pode mudar aqui, ó, se não for masculino, outras opções. Então, nesse caso aqui a gente vai deixar assim, ó. Só vai aparecer a pergunta idade se sexo for igual a masculino. Essa é a lógica, é somente se, tá? É um teste lógico. Então, a gente vai deixar isso aqui. E o critério de validação é uma pergunta de idade. Você pode, por exemplo, dizer assim, ó. Essa questão só pode ter resposta menor que 130, por exemplo. O que isso significa? Dificilmente vai existir uma pessoa com mais de 130 anos. Então, você colocando isso aqui é uma forma de você evitar, por exemplo, um erro de digitação. Se o indivíduo for escrever lá 55 anos e sem querer ele escreveu 55 e botou um terceiro 5. A gente aí já não vai permitir esse erro de 3 casas decimais, por exemplo, né? Então, você criou então um critério de validação que a resposta tem que ser menor do que 130. E o erro de mensagem, se você botar mais do que 130, vai aparecer idade digitada errada, por exemplo, né? Pode botar qualquer erro de mensagem aqui. E a terceira opção mais uma vez, qual a sua raça ou cor. A gente pode botar aqui cor, tá? Lembrete. Aqui também esse significa que a resposta é obrigatória, a pergunta é obrigatória. Por aí vai, não vamos adicionar mais nada aqui. Bom, aqui na parte de cima, esse botão de salvar aqui, quando ele tem um asterisco, significa que você fez alterações e não salvou. Então, clicando uma vez em cima dele, apareceu aqui embaixo, tá vendo? Foi feito o salvamento com sucesso. Então, a partir daqui, tudo que você fez já está salvo na nuvem, né? Então, clicando aqui nesse botão de visualizar o formulário, a gente consegue visualizar as perguntas que nós criamos. Olha aqui onde é que aparece o lembrete da pergunta, tá vendo? Abaixo da pergunta, lembrete de pergunta. O que você escrever lá vai aparecer aqui. Então, qual é o seu sexo? Masculino. Ele já aparece com a sua idade. Se a pessoa marcar qual é o seu sexo feminino, ele já não aparece a idade, porque você criou esse critério para a idade, certo? Então vamos deixar o sexo masculino com a sua idade. Se você digitar aqui 132 anos, idade digitada errada, apareceu o erro que você criou lá também. Se você botar 129 anos, ele já vai permitir, certo? Então essa é a lógica. Então vocês já entenderam qual é a lógica do pulo e qual é a lógica do critério de validação. E qual a raça ou cor? Aqui a gente não criou muitas coisas, é uma opção só. Branco, preto, amarelo, só vai poder marcar um e validar. Então foi validado com sucesso. Tá bom? Então a gente finaliza aqui esse vídeo e posteriormente a gente vai criar outras situações para a gente aprofundar um pouquinho mais as ferramentas do Combo Collect. Tá certo? Valeu!